Esta aula é sobre variabilidade genética. O que é e como é a variabilidade genética do genoma humano? Variabilidade genética é causada por alterações nas sequências de DNA que formam o genoma celular. E nós vamos falar o que são as variações cromossômicas, estruturais e as variações gênicas, ver quais são as características de cada uma delas. A diferença entre dois seres humanos, a diferença genética entre dois seres humanos fica em torno de 0,1%. Mas esse 0,1% equivale a 3 milhões de diferenças no DNA. E nessa aula nós vamos ver as características dessas diferenças, como é que elas são e como podem ser classificadas. Mas antes da gente falar dos tipos de diferença, é importante que a gente estabeleça alguns conceitos, né? Deixe alguns conceitos bem claros. Um dos conceitos muito importantes quando a gente está falando de variabilidade é o conceito de alelo. O que seria um alelo? O alelo é uma das formas alternativas de um gene. Então, toda vez que existe uma variação em um gene, se formam alelos, ou seja, sequências diferentes dentro daqueles genes. Aqui essa figura ela representa uma variação que é causada pela troca de uma citosina por uma timina. Dentro, vocês podem ver que todo o restante da sequência permanece o mesmo, ou seja, a sequência do mesmo gene, apenas mudando a citosina pela timina. E aqui nós teríamos o alelo 1 e aqui o alelo 2, ou o alelo C e aqui o alelo T. Uma coisa importante, até porque vocês mais adiante vão ter as aulas de genética clássica, é que essas sequências, né, a troca da citosina pela timina, vocês já vinham falando há bastante tempo, já conhecem há bastante tempo, quando vocês faziam lá na escola, no ensino médio, para genética clássica, quadro de Punnett, em que vocês faziam então o cruzamento entre dois indivíduos, azão e azinho, azão e azão, ou azinho e azinho. O que significam esses azinho e azão, ou outra representação que se dava quando se trabalhava com mais de uma característica? Esse azinho e esse azão, eles são relacionados aos alelos. Então, a gente poderia dizer que este alelo aqui, essa sequência de nucleotídeos, eu vou dar um nome, um apelido para ela de azão. E esta sequência aqui, eu vou dar o apelido para ela de azinho, porque assim fica mais fácil de fazer a comunicação e de explicar. Então, toda vez que vocês virem um quadro de Punnett ou lerem em algum local quando se fala de se estuda a herança genética com azinho e azão, e vocês vão ver isso acho que no terceiro módulo da disciplina, vocês lembrem que esse azinho e esse azão estão representando sequências de DNA. E na próxima aula a gente vai falar o que essas sequências de DNA podem determinar no fenótipo. Tá? Então tenham sempre isso em mente, que alelo é uma forma alternativa de um gene. E o que seria o genótipo? O genótipo seria a combinação dos dois alelos que nós possuímos. A gente sabe que os nossos cromossomos, nós temos 46 cromossomos em cada uma das nossas células, e eles são divididos aos pares, são os cromossomos homólogos, sendo que a gente herdou um cromossomo do pai, o outro cromossomo da mãe. E esses cromossomos eles vão carregar, se houverem variações, e normalmente existem em genes que estão contidos dentro desses cromossomos, aqui no genótipo a gente vai ter um alelo que herdamos do pai e um alelo que herdamos da mãe. A combinação desses dois alelos vai determinar o genótipo. E aqui então complementando, né, o quadro de Punnett.
né, deste cruzamento, desta combinação de dois alelos diferentes, é possível ter os diferentes genótipos, né? O azão, o azão-azinho e o azinho-azinho. Mas o que tem que ficar bem claro para vocês é que essa representação de azão-azinho está relacionada a uma sequência de DNA. E nesta aula nós vamos ver que tipos de sequências de DNA, que tipo de variações nós podemos ter no genoma. Outra questão importante de nomenclatura dentro dessa aula, que é legal a gente conversar, é que todo o processo de variação ele acontece por uma mutação, né? São sempre mutações que geram variabilidade no DNA. Mas esse termo mutação também é utilizado para uma variação genética com uma frequência muito baixa na população. Quando um dos alelos que a variação genética determina tem uma frequência menor do que 1% em uma determinada população, os geneticistas clássicos dizem que se trata de uma mutação. Se o alelo menos frequente dessa variação ele tiver uma frequência maior do que 1%, os geneticistas clássicos dizem que é um polimorfismo. Mas quando se conversa com geneticistas clínicos, né, o pessoal que trabalha com a genética médica, e eles falam mutação, eles não estão relacionando esse termo mutação à frequência do alelo que tem a frequência menor naquela população. Eles estão se referindo a uma variação genética que causa uma doença, que é deletéria. Então, por isso, eles chamam de mutação. Já variações no DNA que não causam doenças, os geneticistas clínicos chamam de polimorfismo. Bom, aí que fica bem complicado utilizar o mesmo termo com conceitos diferentes dependendo da área que se trabalha. E por isso existe uma vertente de que se use o termo variante genética, independente da frequência da variação do DNA, do alelo menos frequente, independente se essa variação genética ela causa ou não uma doença, tá? Por que eu destaquei isso? Porque daqui a pouco vocês vão ler algum artigo ou vão ler um livro e vocês vão achar esses termos. Então é importante que vocês entendam qual a diferença entre mutação e polimorfismo e variante genética. Aqui a gente vai tentar trabalhar sempre com o termo variante genética. E como que a variabilidade ela é gerada? Eu já tinha dado um spoiler antes e falado que são as mutações que geram a variabilidade genética. E essas mutações elas podem ser espontâneas, daí aqui eu botei para representar a forquilha de replicação. Então vocês viram nas aulas de replicação que a replicação ela envolve a ação de uma série de enzimas, né? São vários processos e a repetição desse processo de replicação ela pode gerar alterações, ou seja, mutações no DNA. Além disso, temos que pensar que o DNA ele é uma molécula química e que ele está exposto à ação de outras moléculas químicas e ações de agentes físicos também. Então, espontaneamente, em alguns momentos, é possível que o DNA, as bases nitrogenadas do DNA adquiram formas diferentes, né? E com isso gerem também a possibilidade de mutações no DNA. E as mutações que são induzidas. Então, sabemos que radiação, por exemplo, é um fator que estimula a presença de mutações, a ocorrência de mutações no DNA, produtos químicos, a exposição à radiação ultravioleta. Quais são os tipos de variações possíveis? Existem as variações cromossômicas, e isso a professora Elizabeth, no segundo módulo, vai conversar com vocês.
né, sobre as variações cromossômicas, que podem ser de parte de um cromossomo, pode ser de um cromossomo inteiro. Ela vai explicar para vocês todas as variações cromossômicas. Existem as variações gênicas, então são pequenas modificações que estão restritas a um gene. E existem também as variações estruturais de segmentos genômicos, que são conhecidas como número variável de cópias, né, ou CNVs. E elas envolvem, então, alterações de mais de 1000 pares de base. Então, que tipo de alteração pode ser? Pode ser a deleção. Aqui a gente tem nesse esquema uma sequência referência. Aqui a deleção do segmento B. É possível a inversão de uma sequência, né? Então, o segmento B trocou de posição com o segmento C, duplicação de uma sequência, ou ainda a repetição, a presença de múltiplas cópias de uma sequência de DNA. Então, são esses os tipos possíveis de variações. Em relação às variações gênicas, nós temos as trocas de nucleotídeos, que são chamadas de SNPs. Aqui um destaque para eles, porque eles são o tipo de variação mais frequente no nosso genoma, e eles estão relacionados então à troca de um único nucleotídeo, como aquele exemplo que nós vimos anteriormente, que trocava uma citosina por uma timina, né, a base nitrogenada. Esses são os exemplos de SNPs. Nós podemos ter inserções ou deleções de sequências, então aqui o alelo com a sequência normal e aqui um alelo com uma pequena inserção, né? Vejam que ele é um pouquinho mais longo que este alelo normal. E também as mutações dinâmicas, né? Ou repetições em tandem, que são quando sequências de DNA se repetem uma ao lado da outra, então são chamadas de repetições em tandem. Aqui nesse exemplo nós temos uma citosina, uma adenina e uma guanina que se repetem e são possíveis diversos alelos. Esse alelo aqui ele vai ter 5 repetições desta unidade CAG e este alelo aqui ele vai ter 9 repetições dessa unidade CAG. Uma coisa importante de se falar também é que, assim como ocorrem as mutações no DNA, também existe um sistema de reparo, né? Existem várias enzimas que estão relacionadas, que têm sua ação revisar o DNA à procura de danos no DNA para fazer a correção. Então, como eu disse, muitas vezes a mutação ela é ocasionada por um agente externo, por exemplo. E aí teve um problema com uma das bases nitrogenadas, e essa base nitrogenada ela vai ter que ser retirada e substituída por outra. Né? Existem uma série de tipos de danos que podem acontecer no DNA, mas que todos esses danos eles podem ser corrigidos através da ação dessas enzimas de reparo. Então, muitas vezes acontece um dano no DNA, as enzimas de reparo corrigem esse dano, mas mesmo corrigindo esse dano, ocasiona a troca de uma base nitrogenada por outra, ou seja, ocasiona o processo de mutação, né? Mesmo a partir desse reparo. Nem sempre o reparo gera mutação, mas muitas vezes pode gerar. Um resumo sobre a variabilidade genética. Então, vimos que as variações genéticas elas podem ser cromossômicas, quando elas envolvem um cromossomo inteiro ou uma grande parte desse cromossomo. Elas podem ser gênicas, quando elas estão restritas a um único gene. E elas podem ser estruturais, quando elas envolvem, às vezes, mais de um gene ou uma boa parte de um gene, né? Elas têm mais de 1000 pares de base, mas elas não conseguem ser visualizadas através de um estudo citogenético, por exemplo. Dentre as variações gênicas, nós temos os SNPs, então guardem esse nome porque
Mais adiante vocês vão ouvir falar bastante deles. As inserções de deleções, que envolvem normalmente poucos pares de bases dentro do gene, e as mutações dinâmicas, que são aquelas onde repetições de uma determinada unidade são repetidos um ao lado do outro, né? As repetições em tandem. Bom, essas variações lá no DNA, elas podem ter consequências para o fenótipo do indivíduo. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. E o que tem que ficar também, que é muito importante que fique como conhecimento dessa aula para vocês. O significado dos termos mutação, polimorfismo, variante, quando que se utiliza um ou outro, o termo alelo e também o que é um genótipo. Lembrando, então, o que é variabilidade genética? São alterações na sequência de DNA que podem ou não ter consequências fenotípicas.